sua, a glória é sua, Senhor. E sabemos que o Senhor não perde o controle de nada. Sabemos que todas as coisas são suas, assim como o Senhor disse no Salmo 24, que a plenitude, tudo que nele há no mundo é seu, Senhor. Então, o poder, a majestade, a glória, a honra, a soberania, Senhor, é sua. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor está no controle dessa situação de Israel, Senhor. Amém, Jesus. Nós cremos que o Senhor não perde o controle de nada. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã nós queremos pedir a sua graça sobre a vida do irmão Miguel, Senhor, e a sua família, sobre a igreja, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, os teus filhos estão ali em Jerusalém, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, cobre-os com teu sangue, ó Deus. E, ó Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor tem o poder de cessar todo conflito. O Senhor tem esse poder em suas mãos, ó Deus, e nós te pedimos, ó Pai, nós clamamos a Ti, porque o Senhor é o Deus de resposta. E nós cremos, Senhor, em nome de Jesus, nessa resposta, Pai. Que o Senhor venha cobrir, Senhor, a família do Teu Filho com Teu sangue, Senhor, em nome de Jesus. Há poder no Teu sangue, Senhor, e nós cremos, ó Deus, na cobertura do Teu sangue sobre a vida dos Teus filhos, ó Pai. E nós te pedimos, Senhor, que haja paz em Israel, que haja paz entre os muros de Jerusalém, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor visite com Teu Espírito Santo, ó Pai, o coração dos palestinos, o coração, Senhor, desse povo, ó Pai, que está com essa guerra, Senhor, que está enviando mísseis, foguetes, Senhor, em nome de Jesus, cessa, Pai, para a glória do Teu nome, envia o Seu poder, Senhor, envia os Seus anjos, ó Deus, para guerrear, Senhor, neste lugar, Senhor, em nome de Jesus. Protege os Teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos, nós clamamos ao Deus de Israel, como nação, Senhor, eles clamam, ó Pai, em nome de Jesus, e nós, Senhor, somos os gentios enxertados na oliveira, e nós cremos no poder de Yeshua, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que cesse todo conflito, Senhor, que haja paz. E nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, que haja paz, em nome de Jesus. E nesse momento, Senhor, eu quero te pedir pela nossa mente e pelo nosso coração. Em nome de Jesus, venha sobre nós, Espírito Santo. Assim como todas as aulas sentimos a Tua presença e o Seu poder, em nome de Jesus, que essa não seja diferente, Senhor, em nome de Jesus. Venha nos curar, Senhor, venha curar nossa mente e a nossa alma, o nosso coração, Senhor. Que possamos receber a Tua palavra, Senhor, que possamos estar livres de preocupações, livres, Senhor, agora na nossa mente, de tudo que atrapalha a ouvir, em nome de Jesus, e que possamos ouvir somente a Sua voz, Senhor. Que todo bloqueio seja desfeito agora em nossa mente, que impeça a entender o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ou no canal, mas eu acho que vocês se interessam pela coisa mais preciosa que vem do coração de Deus, e eu era bem jovem quando eu entendi o que era missões, eu tinha 14 anos apenas, e meu coração ficou, na mesma hora que eu entendi o que era a obra missionária, meu coração ficou intimamente ligado na obra missionária. Sempre apoiei missões desde aquele dia e me envolvi com missões, evangelizava. Eu evangelizava com os batistas, evangelizava com os assembleanos, evangelizava com a Casa de Deus. Qualquer um que viesse na minha frente quisesse sair para evangelizar, eu era o primeiro a estar lá e partir para a evangelização, porque eu acho que nós fomos gerados para frutificar. Eu já falei, não sei se eu falei isso aqui, ou na congregação aqui em Modena, eu acho que foi em Modena, né? Notem que o primeiro mandamento determinado, o primeiro mandamento espiritual que Deus deu para nós é frutificar, né? Frutificai-vos e multiplicai-vos. Agora, notem também que frutificar vem antes de multiplicar. Então, hoje, Beethoven me pediu para eu falar sobre o que não fazer, né, Beethoven? Os erros que não devemos cometer. Então, eu fiz uma lista, gente. Eu sou aquele cara que gosta de fazer lista
lista para poder... Olha só, eu faço tanta coisa na minha vida que se eu não tiver listas, eu não consigo fazer. E às vezes eu esqueço de fazer lista. Essa semana, por exemplo, eu tive 3 ideias no fim de semana, caminhando com a esposa, coisas importantes que eu preciso fazer. Não fiz a lista, não comecei a executar nenhuma delas. Então, vocês têm alguma coisa em mente, Deus colocou algo na mente de vocês, façam a lista. E comecem a trabalhar para cumprir o cronograma da lista. Mas isso não é parte das coisas que eu digo sobre o que não se deve fazer, não, tá? Não fazer lista. Mas eu vou compartilhar já já. Eu gostaria que a gente refletisse sobre isso. E eu chamo de os erros imperdoáveis no campo. Erros imperdoáveis no campo. No final, eu vou dar algumas sugestões de como vencer isso, tá? Mas eu vou compartilhar isso com vocês agora. Ah, você tem que me transformar em host. Vamos lá. Eu estou meio resfriado também, então pode ser que no meio eu apague a câmera e desligue o som por um segundo para suar o nariz, porque eu não gosto de fazer isso na frente de ninguém. Depois eu ligo de novo, tá? Vamos lá. Ok. Eu gostaria muito que a gente pensasse nessas coisas agora, que eu acho que são pontos essenciais, e eu vou, depois que eu mostrar esses pontos também, eu vou contar a experiência de 2 pessoas em Israel. Tá? 2 pessoas em Israel, como elas lidaram com o problema e o que aconteceu com elas, justamente por causa da forma com que elas embasaram ou criaram a estrutura para o seu ministério. Tá? Então, eu chamo isso de erros imperdoáveis no campo, precauções para o testemunho eficaz. Testemunhar, qualquer um pode testemunhar. Ter um testemunho eficaz, um testemunho que gere uma transformação ou gere pelo menos um processo de aproximação com o nosso Messias. Ah, tem uma pessoa aqui. Para poder diferenciar isso aí, nós temos que entender alguns princípios bíblicos. E eu peguei assim muito rapidamente, de fato, eu acho que eu posso te passar de novo o rosto, né? Enquanto eu estou apresentando, ou não pode? Não, Miguel, pode sim, pode ficar aí sem problema. Só que, Não, só que porque o tem um pessoal monte de vai... gente aprovando. Tá Isso, bom. aí não tem problema não, tá? Tá, vamos lá. Então, depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês pelo menos esses versículos, tá? Mas vamos seguir adiante. Primeira coisa que é um erro imperdoável no campo é basear a mensagem, a visão e o ministério em meias verdades. Sou eu que estou fazendo esse barulho? É o fone da Tereza Oliveira. Tá. Eu posso fazer mute para todo mundo? Sim, sim. Vamos ver se eu consigo. Eu não sei como é que eu faço isso. Espera aí. Eu acho que eu posso fazer... Não sei. Não estou sabendo. Bem, em resumo, eu peço aí quem puder botar no silêncio aí nos áudios, né? Seria bom para não fazer ruído. Qualquer coisa, aperta aí a barra de espaço ou o ícone do microfone para falar. Tem mais alguém aí entrando com... Peraí. Você estava lá sozinho, você devia ter vindo para cá à noite, cabeção. Não, eu não vai estava dar. numa... Como fala? Minha amiga foi na minha... Ai, cadê eu? Tem alguém aí falando. Eu. Hã? Pronto, já cortei. Isso, o pessoal esquece e deixa o microfone aberto. Isso, Aí, gente, só para lembrar, deixa os microfones fechados, porque senão vai atrapalhar o Miguel, a explicação dele. Tá? Só lembre aí, gente. A explicação é de menos, o problema é o raciocínio fugir. Né? Exatamente. Bem, eu estava falando sobre basear ministério, visão, ação e também chamado em meias verdades, tá? Por que isso? Porque, na realidade, não existem meias verdades. Sabe o que é uma
meia-verdade? É aquilo que Satanás falou para Eva. Aquilo era uma meia-verdade. E nós sabemos que, na realidade, a meia-verdade é a pior das mentiras. Por que ela é a pior das mentiras? Porque ela não é verdade e ela leva a pessoa que está ouvindo a entender que a mentira é verdade, porque ela se parece com a verdade. Ela tem, como lá na pergunta da serpente, não foi assim que Deus disse? Quer dizer, pelo pressuposto de Eva, ela imaginava que a serpente ia falar exatamente o que Deus disse, né? Mas a serpente disse, não comerás e também não tocarás. Deus não disse que não precisava tocar, que não podia tocar, né? Então, criou na mente de Eva e de Adão um pressuposto de que estava falando a verdade. E por causa disso eles caíram. Então, a meia-verdade, ela é muito mais destrutiva do que a mentira escancarada. Por que eu estou falando isso? Porque se a pessoa está mentindo, você sabe imediatamente. Você percebe. O cara é casado, tem aliança na mão e vai dizer, não, eu sou solteiro. Já se vê imediatamente. Aí vem os filhos e a mulher. Ou a mulher passou e beijou ele, aí depois ele encontra a outra mulher do lado e diz para ela que é solteiro para conquistá-la. Ela acabou de ver isso. Então, a mentira é algo latente, é algo que todo mundo vê. Mas a meia-verdade, ela se assemelha muito com a verdade e ela é a pior mentira. Eu botei alguns versículos aqui, eles estão fora de contexto, já aviso, mas lida com a questão da mentira, da onde vem a mentira. Então, 1 João 2,4 diz, aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Eu botei esse versículo propositalmente porque ele trata de duas questões. Em primeiro lugar, ele trata de pessoas que se dizem crentes, mas não vivem como crentes. Então, nós temos muito disso, tá? Eu não vou entrar em questão doutrinária, né, mas vamos dizer assim, se a gente diz que ama o Senhor, mas a gente se comporta com as mulheres como se fosse uma pessoa do mundo, então a gente realmente não está praticando não adulterarás, ou seja, a gente está adulterando, está contra o mandamento do Senhor, ou seja, não estamos na verdade. Da mesma forma, se nós falamos uma coisa para uma pessoa e falamos outra coisa para outra pessoa, ou falamos pelas costas dessa pessoa, que também é uma coisa que a Bíblia condena, ou seja, nós estamos agindo com um caráter que não é caráter de pessoas que andam na verdade. Eu coloquei aí o versículo 44 do capítulo 8 de João, que é um versículo muito duro, quando Jesus fala para os fariseus, vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se afirmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala-lhe do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A pergunta é, o homicida, diz assim, ele é homicida desde o princípio. Esse texto está dizendo o quê? Esse texto está dizendo homicida, gente. Vamos traduzir a palavra para o português claro. Homicida quer dizer assassino. Ou seja, aquilo que Satanás nos ensina leva à morte. É um instrumento de matar pessoas. E quando nós pregamos, como os fariseus pregavam uma coisa e faziam outra, o que eles estavam fazendo é a mesma coisa que Satanás faz, utilizar a palavra de Deus para levar as pessoas à perdição. Ora, Satanás, ele não precisa usar uma mulher para tentar um homem ou usar um homem para tentar uma mulher. Isso aí a carne já faz, gente. A carne, a vontade do homem e da mulher já faz isso. Reparem que na tentação,
de Satanás em relação a Jesus, ele utiliza a palavra de Deus. Ele coloca questionamentos em cima da palavra de Deus. Então, quando nós baseamos também a nossa mensagem em algo que é meia-verdade, nós estamos nos assemelhando a Satanás. E a Bíblia diz aqui que nós somos filhos de Satanás. Daqui a pouco eu vou dizer para vocês por que eu estou tocando nesse ponto, que é um ponto meio duro, porque a gente está falando sobre os erros que não devemos cometer, gente. Daqui a pouco vocês vão entender isso. 1 João 2, 21 diz assim: não vos escrevi porque não soubeis a verdade, mas porque a sabeis, porque nenhuma mentira vem da verdade. Aí nós temos uma chave. Como nós sabemos se a pessoa fala a verdade, não fala a verdade, se nós estamos falando a verdade e não estamos falando a verdade? É simples. Aqui o apóstolo João diz que nós conhecemos, nós sabemos. A palavra saber em hebraico é a palavra lada'at, que é a mesma palavra utilizada quando um homem conhece a sua mulher. Ou seja, quando eles têm um relacionamento íntimo, então um conhece o outro. Da mesma forma, João está falando, eu sei que vocês conhecem intimamente a palavra, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Ou seja, como nós saberemos? Conhecendo profundamente a palavra. Então, eu estou já falando aí, para acabar com meias verdades ou mentiras, precisamos nos aprofundar na palavra de Deus, conhecer realmente a verdade. Eu vou tocar nesse assunto mais para frente, mas eu quero já ir para o segundo ponto, que é, eu falei para vocês, não se basear não na visão, não no ministério, não na pregação, em meias verdades. Agora eu quero dizer que um outro erro imperdoável é partir para a vida... partir em vida emocional não resolvida. Desculpa, eu vou aqui... não resolvida, estou corrigindo aqui. Sem equilíbrio emocional, não há ministério algum. Nós vemos que muitos, às vezes, solteiros vão e, de repente, voltam. Ou casados mesmo, vão e voltam. Tá? Se não há vida emocional resolvida, como é que pode agora também passar a mensagem do Evangelho para pessoas que têm problemas emocionais também? E aí vai ser como tentar tirar água. Vamos dizer que eu esteja aqui de água, estou vazio, vazio, vazio. Agora eu tenho que encher outra vida, mas eu não tenho nem para mim mesmo. Então, o que vai acontecer? Eu posso até passar para a pessoa, mas eu vou me esvaziar de tal forma que eu vou acabar caindo. Vou deixar alguns textos para vocês, mas daqui a pouco eu vou tocar um pouquinho mais nesse assunto, porque é um assunto muito sério. 1 Pedro 4:2 diz: para que no tempo que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para as consciências dos homens, mas para a vontade de Deus. Ou seja, Deus quer que a gente vá resolvido para que a gente possa fazer a vontade dele. Porque se a gente ficar pensando só em resolver os nossos problemas, nós não vamos conseguir fazer a vontade dele. Marcos 14:38 diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E nós sabemos que o emocional está ligado à carne. Ou seja, precisamos resolver, antes de ir para o campo, esse problema da carne, que é o problema emocional, e estabilizar a vida emocional. Daqui a pouco eu vou contar um caso que houve aqui. Não preciso dizer nome, não importa, deixa para lá. Mas é um caso de um problema emocional não resolvido. Tá? Ali Deus teve misericórdia, mas continuou agindo de qualquer forma, mas eu não aconselho isso, porque a situação poderia ser muito pior com o que aconteceu. 2 Pedro 2:18 diz assim: porque, falando palavras arrogantes de vaidade nas concupiscências da carne, engordam com dissolução aqueles que mal estão escapando aos que vivem no erro. Esse texto é meio complicado, mas eu botei esse texto de propósito, porque ele parece que não tem nada a ver com o que a gente está falando,
está falando de concupiscência da carne, mas esse texto está falando também sobre o que nós falamos anteriormente, a verdade. Tá? Esse texto está falando de pessoas que acabam pregando na carne, e aí eles engodam com dissoluções aqueles que mal estão escapando aos que vivem no erro. Ou seja, se a pessoa não está bem na carne, não está resolvido na mente, no coração, quando ela vai pregar também, ela prega coisas que, ao invés de salvarem pessoas, levam pessoas para a perdição. Não vou dizer que o irmão que adulterou, que todo mundo que ouviu a mensagem dele vai para o inferno, não, gente. Tem gente que realmente é salva, mas os danos normalmente são maiores do que as pessoas que foram salvas. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, vou dar exemplos também, porque no campo o que não falta é exemplo. Bem, vamos adiante. Tem gente que resolve ir para o campo por interesse pessoal. A vida está uma droga, não consegue ir para frente, não consegue estudar, não consegue se manter. Então, olha a situação e pensa, talvez seja melhor ir para o campo. A pessoa não vai para o campo com paixão pelas almas. A pessoa não vai para o campo porque ele ama o pecador e quer resgatar. Ele não vai para o campo porque ele foi chamado por Deus para testemunhar. Não precisa nem ser paixão, não. Simplesmente querer servir a Deus de coração no campo. Tem gente que vai simplesmente porque quer suprir alguma necessidade, seja emocional, seja carnal, seja material, e seja profissional, intelectual. Tem muita gente que faz isso. E não são poucas, não, gente. Talvez aqui, esse ponto aqui seja o mais evidente, mais do que todos os outros. Tá? E o mais perigoso também. 1 João 2,16 diz, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Infelizmente, essas pessoas elas estão achando que estão fazendo a vontade de Deus. E quando a gente lê lá em Mateus ou em Lucas, falando sobre o final dos tempos, são essas pessoas exatamente que estão escritas lá. Senhor, não oramos e profetizamos em teu nome não fizemos isso. O Senhor vai dizer, não vos conheço. Você fez a sua própria vontade, você não fez a minha vontade. Então, é uma coisa muito séria, porque as pessoas partem muitas vezes por interesse pessoal. 1 João 2,17, ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, se nós vamos com a motivação correta, se nós vamos realmente porque o Espírito de Deus tocou nos nossos corações e trabalhou conosco, não foi um dia, não foi um mês, não foi um ano, não foi... É um processo. Quem realmente é chamado não é bum, vou para o campo. Não. É normalmente um processo que acontece. Então, como diz aí a palavra, a pessoa que vai sem a concupiscência, sem a vontade da carne, sem a vontade do mundo, ele permanece para sempre. Por que permanece para sempre? Porque realmente são pessoas que decidiram entregar suas vidas para o Senhor. Bem, um outro ponto que eu gosto de tocar, tem muita gente que não toca nesse ponto, tá? Se associar a apóstatas. O que eu quero dizer com isso? Associar-se a apóstatas. Não precisa fotografar a apresentação, não, eu vou mandar depois, tá? Existe um grande perigo de você ir para o campo e se associar a pessoas ímpias. Pessoas que têm aparência de serem servos, mas eles são lobos. Pessoas cujo único interesse é exatamente esse ponto que nós
colocamos aqui é o interesse pessoal. Pessoas que chegaram pelo interesse pessoal, descobriram a máquina do sistema que trabalha a favor deles, e agora você, que é um servo de Deus ou uma serva de Deus, acaba se associando a esse ministério, às vezes até alimentando este ministério. Eu sei que não é fácil lidar com isso, nem sempre é fácil de identificar isso, mas eu recomendo a todos que estão pensando em ir para o campo, estão pensando em se juntar a um ministério, analisem bem. Eu acho que eu vou ter que atender um instantinho. Analisem bem e aí façam a escolha de que ministério apoiar, quando apoiar, antes que seja tarde demais. Porque o que acontece é que essas pessoas que são apóstatas vão levar vocês também ao erro. Então, eu vou colocar aí 1 João 2,18, filhinhos, esta é a última hora, e conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Saíram de dentro de vós, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco, mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Ou seja, são pessoas extremamente ímpias que utilizam, muitas vezes, a palavra de Deus simplesmente para o interesse pessoal. Eu preciso fazer uma pausinha de 1 ou 2 minutos. Se vocês puderem me aguardar, está sendo gravado. É só para atender o irmão que precisa que eu acione para ele o Zoom e eu retorno. Eu vou passar para você, Beethoven, por enquanto. Está aí, só um segundinho. Ok. Vamos esperar o Miguel retornar para ele continuar. Esses pontos aí são extremamente importantes, porque o campo é um local, não é um local para ser tratado, né? O campo é um local para você desenvolver o seu chamado. Lógico que quando a gente vem para o campo e ninguém é perfeito, a gente vem ainda coisas e a gente vai viver a nossa vida toda ainda precisando ser moldado em alguma área da nossa vida. Mas a gente ouviu uma pessoa, um missionário já bastante experiente, nos dando um conselho, e esse conselho a gente passa para todos os que estão vindo para cá, né? Ou que vão para qualquer outro local. Venha para o campo com menor problema, com menos problema possível. Venha para o campo com menos problema possível, porque você já vai ter muita coisa aqui para resolver. E é importante porque aqui, quando é incrível, mas parece que quando a gente se dispõe a entrar dentro do chamado, no sentido literal da palavra, né? Viver o chamado na íntegra. Estou falando do chamado missionário, tá, gente? Nós estamos falando do chamado de missões nosso, né? Quando a gente decide, não, eu quero me dedicar minha vida, e quando a gente fala de missões, vocês já sabem disso, a gente fala da missão pessoal de cada um. Missão não quer dizer só o trabalho fora do Brasil, como a gente costumava entender que era, né? Missões é o seu trabalho, aquilo que Deus colocou na sua vida para fazer. Quando a gente quando a gente se dá na consciência e entende, eu vou entrar no meu chamado com tudo agora. Assim como a gente, quando a gente toma a posição e diz assim, não, agora eu vou tirar um período de jejum e oração. O inferno se levanta, né? Os inimigos saem de tudo quanto é lugar para tentar parar a gente. A mesma coisa no campo. Quando você diz, não, eu vou para a Jordânia, eu vou para a Síria, ou eu vou para a Holanda,
ou eu vou para os Estados Unidos, ou eu vou para algum lugar para cumprir missões, ou eu vou fazer as minhas visitas. A partir de hoje, eu vou cumprir o meu ministério, eu vou sair visitando os meus familiares, a minha vizinhança, eu vou cumprir isso aqui. Pode se preparar, que o inimigo ele vai se levantar com muita vontade de trazer tudo que está oculto à tona. Então, quanto menos problema nós tivermos, ou quanto mais problema nós tentarmos solucionar, resolver, colocar na luz, né, no sentido de dificuldades que nós temos de relacionamento, tratar isso, dificuldades emocionais, tratar isso, né? Pecados ocultos, né? Tratar isso, né? A gente, quem participou da aula da Naira, eu acho que vocês já lembram da área do que ela falou, né? Dar nome ao pecado, né? E não tentar disfarçar. Não é vergonha para ninguém. Não é vergonha para ninguém. Nós temos áreas na nossa vida que precisam ser tratadas e curadas. Né? Nós somos hoje pessoas maduras no Senhor. Sabemos que cada um de nós tem as suas dificuldades, que cada um de nós aqui que está na sala, nós podemos cair em alguma área, ou temos áreas de fragilidade na nossa vida, né? E a gente nominar isso, se nós queremos realmente que o Senhor nos liberte, nós precisamos nominar esses pecados, que não venha como acusação sobre a vida de vocês. Mas, olha, essas dificuldades que eu tenho, né? Nós demos um desafio para todos nós, eu também estou nominando as minhas áreas de dificuldade, para que durante essa semana o Senhor fosse nos tratando e nos revelando coisas ainda que nós precisamos ser tratados. Então, isso é muito importante, é saudável para nós e vai nos ajudar demais no nosso chamado, no nosso ministério, porque nós vamos saber onde nós vamos ter que nos posicionar. O Miguel vai entrar para ele dar continuidade. Shalom, Shuvani. Shalom. Shalom, novamente eu. Ok. Ok. Desculpa a demora. Vou passar para você, tá? Tá bom. Só um momentinho. Ok. Ok. Eu vou compartilhar novamente. A gente já está quase terminando os pontos aí, mas eu quero aí que a gente medite nisso aí. Então, eu falei sobre não se associar a ministérios apóstatas. O que eu quero dizer com isso? Olha, se você vê que realmente existem disparates na pregação, com o que está, por exemplo, descrito na Bíblia, sobre dinheiro, sobre autoridade, sobre doutrina, eu aconselho a buscar outra parceria ministerial. Porque o que acontece é que nós não devemos vir com um jugo diferente apoiando esses ministérios. De alguma forma, o Senhor vai trazer esses ministérios ao juízo, à justiça, e vai julgá-los. E a minha sugestão é justamente para que vocês não sejam também julgados por estarem envolvidos com ministérios que não estão pregando a sã palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sei que tem muita discussão doutrinária no Brasil, né? Eu sou uma pessoa que evita discussão doutrinária, mas eu vou dar um exemplo, por exemplo, se um líder está dizendo que o dia de descanso é o domingo, ele está dizendo isso na palavra de Deus, isso é uma doutrina falsa. Eu não estou dizendo que o dia do culto é o sábado, eu estou dizendo de descanso.
o dia de descanso na palavra de Deus é o sábado. Você pode ser o melhor pastor do mundo, mas você não pode contradizer nem mesmo Jesus, que guardava o sábado e ensinava a guardar o sábado. Se você quiser dizer que você tem que fazer o culto no domingo por motivo X, Y, Z, não tem problema. Eu escrevi, inclusive, um artigo que se chama Shabat. Se vocês entrarem no nosso site e escrever Shabat, vai ter um artigo que eu falo sobre isso. Eu não condeno pessoas que transformam o dia de culto nem mesmo quinta-feira, sexta-feira, sábado, mas doutrinariamente falando, biblicamente falando, o sábado continua sendo o Shabat. Né? E dizer também que o domingo é o dia do Senhor também está aí no campo da heresia, porque o dia do Senhor também é, em todo o Velho Testamento, o sábado. Portanto, isso é um exemplo que eu dei. Tá? Aceitem ou não, mas é um exemplo que eu dei. Outra coisa que eu posso dizer para vocês é que doutrina da prosperidade, a gente tem muito no Brasil. Se você não der 1.000 agora, o Senhor não vai te abençoar. Gente, esse tipo de pensamento a gente tem que estar milhares de quilômetros de distância, porque nós não podemos nos deixar contaminar com essas falsas doutrinas. Caso contrário, nós seremos cúmplices em ministérios pecaminosos. Tá? Então, foi nesse sentido que eu coloquei. Olha aí como a gente está indo rapidinho, ó. Já estamos no último ponto. E o maior erro que qualquer uma pessoa que foi para o campo pode cometer é não perseverar na palavra, ou seja, no estudo da palavra e no ensino da palavra. Por que isso? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês que isso aqui, na realidade, é a chave para poder superar todos os outros. Todos os outros não devem fazer, que eu acabei de falar, é exatamente isso aqui. Nenhum ministério se constrói em 1, 2 anos. Já falei isso antes. Reparem o que está escrito em Tiago 1, 23. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo esquece como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita e a da liberdade, e nela preserva, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Miguel, de onde você tirou esse texto? De onde você está tirando isso aí para poder explicar isso aí? É simples, gente. Eu falei para vocês sobre a palavra ladat, que é conhecer do hebraico. E o conhecer no hebraico, essa palavra é só utilizada para relacionamento íntimo. Ou seja, se nós não conhecemos a palavra intimamente, nós não conseguiremos evitar as meias-verdades, as mentiras, nós não conseguiremos evitar os problemas emocionais, nós não conseguiremos evitar o interesse pessoal, nós não conseguiremos evitar associarmos a apóstatas, nós não conseguiremos permanecer na palavra no ensino. Em primeiro lugar, nós temos que nos abastecer. A nossa taça tem que estar transbordando da palavra de Deus, transbordando de uma vida diária com a palavra, e aí nós podemos, aquilo que transborda de um copo, existe um instrumento que se chama river, é uma taça que tem biquinhos para todos os lados. Aqui se usa muito, aqui no judaísmo, isso. Você joga nessa taça central o vinho e quando a taça transborda, ela vai jogando para outras taças que estão em volta, mais abaixo. Peraí, eu quero ver se não teve problema aqui. Não, tá tudo bem. Enfim, nós precisamos estar transbordando da palavra de Deus, transbordando do amor de Deus, transbordando da verdade, transbordando da estabilidade emocional e carnal, para poder também jorrar essas coisas para as outras pessoas. Então, eu resolvi
dar aqui algumas sugestões dentro desse conceito. Coisas importantes a fazer. Nós falamos sobre o que não se deve fazer. Então, coisas importantes que nós devemos fazer para evitar as mais surpresas. Primeiro, eu acredito que todo e qualquer servo do Senhor que foi para o campo, não importa, seja lá no norte do Brasil, seja no nordeste, seja no sul, seja no bairro, ele tem que ter o hábito de ter uma reserva financeira. E eu já digo para vocês, esse aí foi o meu pecado. Está aqui, ó, Miguel pecou. Porque eu fiz essa reserva financeira, mas eu fui abandonado no campo, vamos dizer assim. Ou seja, quem continuaria ajudando nessa reserva financeira, que era a igreja local que tinha nos enviado, simplesmente decidiu não continuar com o trabalho. E por que decidiu não continuar? Porque esperava meias verdades, porque esperava que nós tivéssemos vários problemas emocionais. Nós não tivemos, graças a Deus. Depois achou que nós tínhamos interesse pessoal, nós tínhamos algum interesse pessoal no ministério. Depois achou que nós estávamos aí trabalhando com judeus messiânicos, que é gente que é o quê? É gente que é uma seita, né? E, por final, achavam também que a gente já não estava mais na palavra, não estávamos pregando, não estávamos ensinando. Pessoas queriam números, queriam relatórios, queriam fotos, queriam historinhas da carochinha para continuar ajudando no ministério. Então, eu volto aqui para dizer que, em primeiro lugar, faça uma reserva financeira, mas tente fazer essa reserva que não dependa de nenhuma organização. Ou seja, não depende da igreja, não depende do ministério que está te enviando, não depende da, como é que se diz aí, convenção brasileira, tá? Ou conferência, sei lá o quê, não importa. Tente criar uma reserva financeira, nem que você pague assim, de alguma forma. Crie um fundo e esqueça também, no sentido de não botar a mão nesse fundo. Porque na hora que você precisar, essa reserva vai estar lá e vai te ajudar a restaurar algumas coisas que talvez você precise. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá? Quando é que eu senti que eu devia ter essa reserva e não tenho? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. A segunda coisa é preparar a saúde para o campo. Aí pode estar ligado uma coisa a outra. Se você tem reserva financeira, você tem uma necessidade no campo, de repente, de saúde, você tem uma reserva, então isso pode te ajudar. Mas eu acredito que qualquer um que vai começar um ministério, seja na favela, desculpa, tá, gente, comunidade, seja na comunidade, seja no outro estado, seja na outra cidade, no outro bairro, cuide da sua saúde. Cuide dos seus dentes, cuide da sua aparência. Não estou dizendo que as pessoas valorizam a aparência, não. Estou falando que nós recebemos um templo. E um templo tem que estar adornado. Não precisa ser a coisa mais cara, mas precisa estar saudável, precisa estar funcionando para servir ao Senhor, né? Ninguém constrói um vaso de vinho para não colocar vinho dentro, só para decorar. Normalmente é o contrário. Primeiro constrói o vaso e usa, depois que ele já está velho, põe ele para decorar. Mas nós devemos preparar os instrumentos para serem usados. E o primeiro instrumento que nós temos é o corpo, né? E aí temos também preparar, obviamente, o espiritual, o emocional, tudo isso. Dentro aí do emocional, eu coloquei: tente chegar no ministério dentro de relacionamento conjugal sólido. Ou você diz que quer celibatário, como Paulo, e eu, gente, desculpa dizer, no século XX, eu acho isso muito difícil. Tá? Mas, se não é o caso, tente estar num relacionamento sólido, conjugal sólido. Ou seja, não é só um relacionamento conjugal. Tem que ser um relacionamento conjugal com uma pessoa de Deus, não nossa. Não uma pessoa que eu escolhi, uma pessoa que Deus escolheu. Tem que estar bem no relacionamento, um relacionamento aberto. Um relacionamento que
seja transparente, em um relacionamento que seja o que eu escrevi aí no 5º ponto, uma vida conjugal plena. Desculpa eu ser, às vezes, grosso, né? Os dois têm que saber cozinhar, porque se um está doente, o outro cozinha. Os dois têm que saber trocar fralda. Os dois têm que saber resolver problema no banco. Os dois têm que saber até vida sexual boa. Se isso não está resolvido, Satanás vai usar isso. Estou falando sério. Tá? Tem que resolver isso para ir para o campo. Dentro disso, vou voltar agora para o ponto 4. Vida de oração antes do ministério, durante o ministério e depois do ministério. Ou seja, tem que ter vida de oração. Eu e minha esposa, a gente tem poucos momentos de oração juntos, mas nós temos muitos momentos de orações sozinhos. Ou seja, madrugada de cada um tem ali o seu período que cada um busca, ou durante o dia, ou a gente está orando o tempo todo. Às vezes eu estou aqui, estou em oração, estou preparando as coisas, Senhor, abençoa, Senhor, isso, aquilo. Nós temos que ter vida de oração constante, porque é assim que a gente vence os desafios espirituais e, obviamente, os desafios também carnais. Falei sobre vida conjugal plena. Vida conjugal plena não é só isso que eu falei, que é o relacionamento carnal, né? Mas é também de tal ponto que os filhos são educados com a mesma linguagem. Um filho não vai perguntar para o pai, porque ele sabe que a mãe vai dizer não. Nossos filhos, por exemplo, se eu digo não, eles já sabem, eles não podem nem perguntar para a mãe. Porque a mãe vai chegar e vai dizer: o que o pai disse? Estão entendendo como é que é? É a mesma coisa. Ou melhor, eu já pergunto: vem cá, o que a sua mãe disse? Eu ainda faço pior. O que ela disse? O que ela acha disso? Né? Então, a vida conjugal plena em todos os sentidos. Por que isso? Porque esse relacionamento da vida conjugal plena, ele reflete também no ministério pleno. Ou seja, ele vai influenciar as pessoas que estão em volta. As pessoas vão dizer: pô, como é que teu filho se converteu nessa idade? Como é que é isso? Como é que teu filho testemunha assim? É simples. Ora, se eu, como adulto, olho o exemplo de Yeshua, né? O exemplo de Deus, para mim, ele é o espelho ele é a minha imagem, a minha semelhança, e da mesma forma, ao contrário, ou seja, eu me espelho nele. Quem que vocês acham que o meu filho vai se espelhar? Em mim. Se eu cometo os erros, é porque eu erro também. Se ele comete os erros, é porque eu estou errando. Se ele está acertando, é porque eu acertei. Eu não precisei nem sentar para ele. Teve um dia, agora eu vou contar rapidinho sobre ele. Ele me contou: pai, eu tive lá um problema com um cara, que o cara me perturbava o tempo todo no exército. O tempo todo aquele cara me enchia a paciência. Eu falava para ele me deixar para lá, ele não deixava. Um dia eu lembrei uma coisa que você fez quando estava no exército, e eu fiz a mesma coisa. Falei: o que, meu filho? Eu fui lá de madrugada, peguei a bota dele, que estava imunda, cheia de lama. Eu lavei a bota dele, esfreguei, deixei brilhando e botei na cama dele. Ele disse que esse cara que perturbava ele nunca mais disse uma palavra. Então, os nossos filhos são aquilo que nós refletimos para eles. Né? Bem, era isso que eu queria colocar para vocês. E agora eu tenho aí, se tiver tempo, nós temos tempo, eu tenho tempo agora, que eu já liberei, deixa eu ver se eu liberei direitinho. Eu tenho tempo aí para dar 2 testemunhos em relação ao campo, e eu gostaria primeiro de começar com um testemunho sobre vida conjugal não resolvida. Tá? Tem um irmão que eu amo, tem um ministério maravilhoso.
Só que ele já tinha um problema de vida conjugal não resolvido no Brasil. Então, ele chegou no campo e a vida conjugal não resolvida dele não era ele, era a esposa dele. Ele chegou no campo e, justamente por não ter resolvido isso, ou talvez até problema de ele ter escolhido a esposa e não Deus ter escolhido a esposa, eu não sei qual é o problema, não tenho a menor ideia, irmãos. Não vou citar nome, não vou dizer nada. Mas acontece que, um belo dia, as filhas encontram a esposa com um cara dentro de casa. E não foi uma, duas vezes. Agora, praticamente destruiu o ministério dele. Felizmente, ele realmente é um homem de Deus. Mas ele está sofrendo as consequências de um casamento que não está resolvido até hoje, porque não resolveu antes. E para chegar no campo, você tem que estar com a vida resolvida, em todos os aspectos. Eu falei aí, material, financeiro, emocional, sexual, tudo. Tem que resolver tudo. Não resolveu isso, chegou aqui, desmoronou, tiveram que pegar um ano de folga, sumir para o Brasil, tentar resolver lá e voltaram. Como está agora, eu não sei, tá? Mas eu acredito que não está resolvido ainda. É muito difícil resolver um problema desse quando não se resolve na raiz do problema. E a raiz do problema que eu estou falando aqui, gente, é antes, às vezes, do casamento. Às vezes tem que resolver o problema lá. Antes de... É a pessoa certa? É a pessoa madura? É a pessoa com que Deus realmente vai nos levar na mesma direção? Então, eu não coloquei aí aqui, mas vida conjugal plena é o último ponto, a mesma visão. Se não tem a mesma visão, não vai para lugar nenhum. Agora eu quero contar um outro caso que nós tivemos. Foi uma pessoa que se enquadrou no caso do interesse pessoal. Uma pessoa que eu conheço pessoalmente, não vou dizer o nome também. Aí no Brasil entrava nas favelas, viveu na favela, pregando o evangelho. Teve uma família não resolvida, tá? Não tinha a vida financeira resolvida, não tinha a vida educacional e cultural resolvida, tudo não resolvido, só tinha muita vontade de ir para o campo. Mas a pergunta é, a vontade era a vontade de Deus ou o interesse pessoal? O que aconteceu, em primeiro lugar, que lá no Brasil, todo ministério que a pessoa chegava acabava desandando, de alguma forma, no final. Depois que essa pessoa foi para o campo, aí começou a trabalhar de forma secular, não tinha o idioma, não quis estudar, ou seja, não resolveu o problema do estudo antes, da preparação, não se apegou à palavra, não se esforçou, então chegou no campo, começou a fazer qualquer trabalho, começou a se misturar com certas pessoas, um dia começou a não chegar em casa, e um dia a mulher entendeu que ele já estava, talvez na 10ª mulher que ele ia visitando no campo. Um dia ela virou, porta da rua é serventia da casa. Hoje, os filhos totalmente irregulares na fé. E a família praticamente destruída. A esposa ainda permanece na fé, aquela ali realmente é crente, porque ela já até me perguntou, Miguel, o que você acha disso, disso, disso? Eu casar de novo, eu falei, olha, não faça isso, porque você vai atrair para você uma maldição, assim como ele atraiu para ele mesmo. Então, tem que ter a mesma visão, tem que ter a vida conjugal resolvida, vida de oração, relacionamento conjugal sólido, falar tudo, sobre tudo, não só o que é certo, o que é errado, como educar e como não educar, mas também o que sente, quais são os desejos, o que eu penso, quais são os conflitos. Tá?
E agora eu vou contar o meu testemunho rápido. Eu passei uma crise de depressão muito grande. Se não me engano, tentando lembrar mais ou menos a época, foi antes do acidente que eu tive, em 2010, mais ou menos. Tá? Tive uma crise assim. Eu entrei numa depressão muito grande. Pensava em fazer um monte de besteira. Mas eu sou uma pessoa que sempre falei com Deus. Sempre. Nas piores crises que vocês possam imaginar, eu chorava às vezes no volante. Eu falava, Senhor, se tu não queres que eu peque, me leva. Pode me levar. Falei, Senhor, eu não quero pecar contra a minha família, contra ti, contra o teu nome, leva. Eu às vezes parava no meio aí, subia as montanhas, chorava. Falava, Senhor, me leva. Não aguento mais, eu estava numa depressão tão grande. Eu falei, Cris, a minha esposa Cristina, falei, Cris, ore por mim. Eu sei que você é uma pessoa de oração, ore por mim. E um dia nós sentamos, eu contei tudo para ela, tudo que eu pensava, tudo que eu imaginava, tudo que via na minha mente. Chorávamos, pedi perdão para ela. Ela fez um jejum, eu jejuei também. Irmãos, assim, ó, uma semana tudo desapareceu. Eu parei de tomar remédio de depressão, eu parei de pensar, de ter pensamentos vagos, de ter ideias que não agradam a Deus. Tudo foi resolvido assim, ó, em uma semana. Por quê? Relacionamento sólido, intimidade, vida conjugal plena. Nós não deixamos a vida conjugal plena. O diálogo, o conhecimento da palavra e principalmente a oração, antes, durante e depois. O tempo todo a oração, o tempo todo a palavra de Deus. E outra coisa que eu nunca deixei na maior época de crise é de buscar resposta na palavra de Deus, é de buscar a Bíblia e orar e ler e meditar. Senhor, mostra-me. Às vezes eu não via nada, gente. Eu não via nada. Eu lia, não via nada. Tá? Mas eu quero dizer para vocês que o Senhor conhece o coração daqueles que o servem. O Senhor sabe quando nós passamos as dificuldades, quando um hormônio ou uma vitamina ou uma substância está faltando no corpo. O Senhor conhece cada célula do nosso corpo. Ele sabe que a gente pode ser influenciado, às vezes, por uma onda magnética ou uma falta de água no organismo, ou uma falta de vitamina ou de um hormônio. O Senhor sabe tudo, mas Ele só pode agir nas nossas vidas quando nós somos dEle. E quando nós contamos histórias da carochinha, meias verdades, quando nós andamos na carne, no sentido de fazer a nossa vontade, não a vontade do Senhor, quando nós não nos aprofundamos na palavra de Deus, quando nós não estamos em oração e não temos um relacionamento conjugal correto diante do Senhor, então aí não é o Senhor quem age, é Satanás que age. Então foi por isso que eu quis trazer esses pontos para vocês. Eu acho que isso aí é um resumo do que pode ser feito. Existe também uma matéria muito interessante sobre o assunto. Eu sou uma pessoa que gosta de pesquisar, e eu achei, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Deixa eu ver se eu compartilho com vocês. Da Guia-me, se não me engano. Guia-me. Depois eu vou tentar achar exatamente o artigo, porque eu achei muito interessante os pontos que eles colocaram também, não estou achando agora, mas eu vou mandar essa matéria para vocês. Essa matéria toca mais no sentido mais panorâmico das ideias. Eu coloquei outros pontos que às vezes não tem nada a ver com o que tem na matéria do Guia-me, porque esses foram os pontos que Deus tocou no meu coração durante o nosso processo aqui no ministério. Foi isso que eu vi. Dentro da nossa experiência, foi isso que eu quis trazer para vocês.
Mas eu achei também o artigo da Guia-me muito interessante, eu vou ver se eu mando depois para vocês também. Bem, acho que eu vou calar a boca e vou deixar vocês perguntarem um pouco. Olá, gente. Miguel, como é que está o seu tempo aí? Eu As estou suas... tranquilo. Eu estou tranquilo agora. Já resolvi o que eu tinha para resolver. Gente, alguém tem alguma pergunta, assim, mas seja mais direto, objetivo, porque tem outras pessoas também que possam aqui fazer alguma pergunta para o Miguel. Dentro desse assunto, lógico, que foi muito importante, muito relevante para todos, né? Tem algumas pessoas que estão aqui nessa sala, que estão vindo para cá, e outras pessoas que estão aqui, no caso a Sheila e a Tereza, lógico, nós, eu e minha esposa, e essa aula, juntamente com a aula passada que nós tivemos, assim, foi algo que casou assim perfeitamente, e esses pontos que o Miguel trabalhou conosco aqui foi de extrema importância, né? Eu espero que realmente todos nós possamos levar isso a sério, que não seja uma aula, né, mas que seja uma lição de vida para nós e que a gente possa levar esses pontos a sério, porque não trata só da gente. Não é nossa questão, a minha vida, não é só a minha vida. Tem muita coisa envolvida no trabalho que a gente faz, muitas vidas envolvidas. E a gente pode colocar muita coisa a perder, às vezes por causa de orgulho, de não confessar um erro, um pecado, uma falha, às vezes por falta até de entendimento mesmo. Poxa, isso daqui pode prejudicar alguém. Poxa, isso daqui pode prejudicar a equipe. Poxa, isso daqui pode prejudicar o ministério, a missão. Né? Então, assim, que a gente tenha essa noção, muitas das vezes é até falta de noção, que a gente, o Miguel, tem muita experiência, eu espero que ele possa ter mais tempo conosco para poder nos ensinar, né, como caminhar nesse ministério, no chamado que cada um de nós tem. Não, nem todos vão vir para Jerusalém ou para Jordânia ou para a África, mas independente disso, nós temos digamos assim, nós temos um chamado diante de Deus onde nós estivermos. É dentro da nossa casa, com a nossa família, nós temos um ministério para cumprir. Nos nossos familiares, nós temos um ministério para cumprir. Na nossa vizinhança, nós temos um ministério para cumprir. Dentro da congregação onde nós estamos, nós temos um ministério para cumprir. Então, em qualquer lugar que nós venhamos estar, nós precisamos entender que nós temos esse ministério. Nós precisamos ser sal, precisamos ser luz no meio das pessoas, onde nós estivermos. E isso é assim, a gente, eu acho que Miguel assim ele foi muito polite, né? Foi muito assim, Direto. assim, foi muito leve no que, né? Assim, na fala, assim, ele foi muito gentil, né? Miguel foi muito gentil, né? E assim, a gente precisa acordar, né? Nós precisamos acordar na nossa forma de agir com as pessoas, no cuidado, no zelo, na educação. Às vezes as pessoas querem ser, não sei se o Miguel concorda comigo, Miguel, mas às vezes, como cristãos, como crentes, nós queremos ser espirituais, mas às vezes a gente esquece que essa espiritualidade não vale nada se nós não tivermos a educação com as pessoas, se pela manhã a gente não dá um bom dia, ou não pedir por favor, ou não assim pensar nas necessidades do meu próximo, das pessoas que estão próximo de mim, eu poder ajudar, poder me preocupar, poder servir, poder, como seu filho falou, ele não foi espiritual, entre aspas, no limpar a bota da pessoa que estava importunando ele. Mas essa atitude
se a gente for olhar, essa atitude foi uma atitude de Jesus, né? De se humilhar, de ir lá e servir. Então, às vezes, a gente quer resolver as coisas orando e intercedendo e jejuando, mas às vezes a gente esquece que a gente tem uma vida junto com as pessoas. E precisamos viver essa vida, né, de comunidade, de amizade, isso faz parte do nosso ministério também. E essa aula de hoje, assim, cara, foi Eu bênção. gostaria de acrescentar uma coisinha sobre esse aspecto aí. Por favor. Eu costumo falar sobre isso toda vez que me perguntam sobre a diferença das religiões. Tá? A grande diferença entre judaísmo... Olha, gente, é importante a gente entender que Jesus, quando desce dos céus, ele não aterriza no mundo cristão. Ele aterriza no mundo judaico. Então, quando ele vem a pregar o evangelho, ele prega o evangelho à moda judaica. E o que é pregar um evangelho à moda judaica? Vou explicar para vocês a diferença. A diferença é que existia o mundo grego. Aqui em Israel existia o mundo judaico e existia o mundo grego. E o mundo grego filosofava tudo. É os deuses, é o pensamento filosófico, né? Do inalcançável, daquilo que não se pode palpar. No mundo judaico, como era a fé? Era, no Shabat nós vamos ler a Bíblia. Durante todos os dias nós vamos rezar. Nós vamos dar esmola. Nós vamos fazer sacrifícios no templo. Lá no templo vamos recolher dízimos e ofertas e vamos dar para os pobres, para os velhinhos. Ou seja, a fé grega era uma fé filosófica. E a fé judaica era uma fé prática, pragmática. Não existe fé judaica se você não faz algo. Reparem que o pessoal lá no Muro das Lamentações, eles já chegam com a quipa. Eles pegam o talito e põem na cabeça para rezar. Eles colocam o filactério no braço. Tudo leva a uma ação. Eles apertam para sentir a dor. Se concentrar na oração. Tudo para eles leva a uma ação prática. E qual é o nosso problema como cristãos no mundo? Nosso problema é que nós pegamos a fé judaica e enlatamos ela. Botamos numa lata e um rótulo fé judaica messiânica ou fé cristã, tira do pote e usa do jeito que está, como se fosse um quitute. Alguém sabe o que é quitute aí? Né? Uma espécie de salsicha de lata, coisa mais nojenta que tem. Mistura tudo, moe tudo, põe dentro da lata, tampa, pum, pode usar 2000 anos. É o quitute. Então, nós transformamos aquilo que é maravilhoso, que é prático, pragmático. Vamos fazer algo. Vamos curar os enfermos. Vamos dar alimento para os pobres. Vamos sair por aí, pregar o evangelho. Vamos construir casas. Vamos orar no sábado. Era algo tão prático para os judeus. Aí, depois que Paulo e os apóstolos morreram, vamos pegar tudo aí, vamos enlatar tudo filosoficamente, cultura grega, vamos enfiar na lata, isso vai funcionar 2000 anos. Só que depois de 2000 anos está estragado. Não tem vida, virou conserva. O que tem no quitute? Só gordura. Não tem vitamina, não tem nada. Então, a nossa fé, a diferença entre a fé cristã e a fé que Jesus nos ensinou, que deveria ser a fé cristã, é uma fé prática. Se isso não levar a gente numa prática, as vidas não serão transformadas. Se nós não passarmos as dificuldades, não formos restaurados na dificuldade,
Se não ensinarmos os nossos filhos, e depois os nossos filhos também ensinarem os outros e testemunharem, né? Se nós não realmente passarmos por uma experiência diária com o Senhor, de prática missionária, então não serve de nada. Nós estaremos exatamente como os apóstolos, utilizando isso para o próprio interesse, que é a manutenção da conserva, a manutenção da filosofia grega dentro da fé no Deus vivo, gente. O nosso Deus é um Deus vivo. Ele não é uma vaca que foi morta e posta numa lata. Nosso Deus é um Deus vivo. A gente não precisa enlatar a fé. Nós precisamos mostrar para as pessoas que o sangue dele continua sendo derramado diariamente, né? Foi derramado, continua sendo derramado. Toda vez que uma pessoa chega à fé messiânica, ora, novamente aquele sangue está sendo derramado por ele. É uma coisa viva. E é isso que a gente, às vezes, muitas vezes, tá? Não estou dizendo todo mundo, não. Muitas vezes a gente fica lá no conforto do domingo, na almofada e no banco, espera lá a liturgia, faz a liturgia, cumprimenta os irmãos socialmente, está tudo no antro filosófico. Mas a gente não sai, né, como diz no termo eclésia, chamados para fora. A gente não sai e vai ser sal da terra nem luz do mundo. Né? Fica tudo dentro da conserva. Então, só isso que eu gostaria de acrescentar, porque tem muito a ver com o que você falou também. Mas eu vou ficar quietinho de novo. Vai não, vai ficar quietinho não. Gente, vocês todos estão sabendo do que está acontecendo aqui, né? E o nosso irmão, e a família dele, e outros irmãos, o que está acontecendo aqui nessa região onde nós estamos. E a gente tem orado, né, por Israel, nós temos orado por esse conflito, né? E a gente tem pedido para o Senhor estar guardando, né, as vidas. Em relação a essa aula que o Miguel deu, depois ele vai me passar esses pontos, eu vou